Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos falar do impacto da pandemia do coronavírus no setor de bares e restaurantes. E meu convidado é o Valdir Vargas, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Rondônia, Abracel. Valdir, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Muito bom dia, Fabrício. Satisfação participar do programa Cidadania. Fico à disposição aqui para os esclarecimentos que se fizerem necessários para a população, para os pequenos empresários do setor de alimentação e todos os demais também. Muito obrigado pelo convite. Valdir, qual que foi o impacto do coronavírus no setor de bares e restaurantes? O setor de alimentação, que é como nós denominamos o setor de bares, restaurantes e similares, é um setor bastante abrangente. E como vários outros segmentos, ou poderia dizer quase todos, foi bastante afetado. O setor de alimentação foi um dos primeiros a sentir os impactos com o isolamento social. Em virtude de as pessoas deixarem de circular nas ruas e de se deslocarem até os estabelecimentos, já houve uma baixa de faturamento da ordem, foi escalonado de uma maneira muito rápida. A gente, antes das medidas restritivas dos decretos dos estados, do município, restringirem o atendimento ao público, a gente já observava baixa de faturamento em virtude dos receios da população em visitar os estabelecimentos. Muito embora, e até ainda que nesse contexto inicial, eu destaco aqui a importância de esclarecer a população de que a ingestão de alimento não é um meio de contaminação pelo coronavírus, né? Os especialistas infectologistas já nos relatam que a contaminação não se dá através da ingestão de comidas. E o impacto no setor se dá em relação ao faturamento, né? Em virtude ao receio das pessoas de visitar os estabelecimentos. Eu destaco também que o setor de alimentação, e aí falando das empresas formais, legalizadas, cumpridoras de todas as normas, elas já estão habituadas a lidar com a problemática de contaminação com vírus e bactérias. Nós já seguimos a RDC 216, somos vistoriados pela Vigilância Sanitária, cumprimos uma série de medidas sanitárias que nos resguardam e reduzem o risco alimentar. Isso é um ponto. O que vem de novidade e de impacto no segmento é em relação aos cuidados que a gente precisa ter com o relacionamento das pessoas, com a proximidade entre elas. Isso, em termos práticos, como cuidar em relação aos colaboradores, como cuidar dessa questão e reduzir o risco em relação aos consumidores. Então, esse é o contexto. E falando em nome da Abracel, né, Associação de Bares e Restaurantes, a qual eu presido aqui no estado de Rondônia, nós buscamos orientar os empresários nesse sentido, de trazer informação, de dar orientação. Minutamos algumas cartilhas orientativas com as medidas práticas a serem executadas no ambiente dos estabelecimentos e também umas outras medidas a respeito da gestão, da administração da empresa com essa baixa de faturamento. Com esse vai e vem de decretos e decisões judiciais, o que está permitido hoje para o setor de bares e restaurantes? Então, a gente pode responder essa pergunta, Fabrício, de maneira bastante direta, né? Hoje, no contexto da alimentação e de vários outros, está permitido o atendimento através de delivery, takeaway ou, no melhor português, né, os pedidos para a viagem, que pode ser tanto para ser entregue quanto para o consumidor buscar no estabelecimento. Esse é o cenário onde fica permitida uma atividade econômica da maneira, vamos dizer que mínima, né? Isso foi, inclusive, fruto de um diálogo do setor produtivo com as entidades, né, com os poderes constituídos do Estado, né, com o governo do Estado, com a Prefeitura do município de Porto Velho, um diálogo entre o setor empresarial de levar e sensibilizar o poder público da necessidade de se manter as atividades econômicas, ainda que de forma mínima e, claro, com responsabilidade, reduzindo os riscos. Então, entendeu-se, a exemplo de outros estados, que essa forma de venda através de delivery, através de drive-thru, com
como em alguns casos, ela tem um risco reduzido e, de certa maneira, ela permite que as atividades econômicas, esses empreendimentos, que muitas vezes são pequenas empresas, elas continuem, tenham uma continuidade dos serviços, tenham a continuidade dos empregos, né? O que é muito relevante. A gente manter minimamente as atividades preserva os empregos, preserva a renda, a qualidade de vida e, claro, a saúde, né? Como é que os proprietários e funcionários de bares e restaurantes estão se adaptando a essa nova realidade? Pois bem, Fabrício, é interessante que nesse contexto, como a gente comentou, dos decretos trazerem algumas limitações, eu tenho destacado a importância de o empresário, sobretudo o pequeno, de ele buscar informação sobre os decretos e buscar informação também sobre o mercado, sobre o contexto da demanda e oferta, enfim, com esse contexto que nós estamos em relação à permissão apenas do delivery, as empresas tiveram que se adaptar. Algumas delas já atuavam com delivery, então tiveram uma adaptação um pouco menor, outras não estavam nesse meio, não estavam talvez nem no meio digital, né? Tiveram que fazer suas adaptações. E aí a gente pode destacar de maneira prática que essa adaptação muitas vezes ela está atrelada ao perfil do empreendimento, né? A gente sabe que a Brasel, o setor de alimentação, ele é muito vasto, ele tem empreendimentos de diversas áreas, de formato de atendimento, tem cafeteria, tem doceria, tem um restaurante italiano, japonês, então tudo precisou se adaptar, né? Cada empreendimento tem uma dor, né, que precisa ser estudada ali no caso a caso, que é o caso, por exemplo, de você estudar as plataformas onde você vai fazer a venda desse delivery. Vai ser um marketplace, vai ser só no WhatsApp, vai ser via telefone, então essa adaptação é crucial. Adaptar às vezes o produto, né? Meu produto não é adequado para delivery, eu preciso de uma embalagem especial, eu preciso desenvolver alguns produtos novos. Então a gente vê em alguns casos a inovação também, alguns empresários atrelando e criando novos produtos para poder ofertar nesse cenário onde só está permitido o delivery, né? Que é esse momento onde nos encontramos hoje. Os aplicativos de entrega de comida registraram alta durante a pandemia do coronavírus. Inclusive, houve um aumento na taxa de entrega. Como é que esses preços são regulados? Existe outra opção, por exemplo, para quem não quiser usar esse serviço, não quiser pagar essa taxa? É verdade. O delivery, eu costumo dizer, já era uma tendência antes da pandemia, né? A comodidade, o consumo sem sair de casa, ele já era uma tendência e estava em alta, estava em crescente. Com a pandemia, a gente pode dizer que ele se alavancou, né? Ele teve um crescimento mais expressivo ainda. Isso é bem verdade. Contudo, surge daí de um crescimento muito acelerado algumas problemáticas. Uma delas é a respeito das entregas, né? Não havia, no contexto de Porto Velho, o nosso estado aqui em Rondônia, um quantitativo suficiente de motoboys ou de colaboradores dessa categoria para atender e suprir essa demanda. Então a gente sabe que com maior demanda a oferta ela tende a variar. Então a gente tem uma grande demanda e a oferta pelo serviço de entrega, de logística, ainda não estava equalizada. Então num primeiro momento é natural que haja uma certa discrepância. Contudo, eu destaco aqui para o pequeno empresário e talvez até um esclarecimento importante para o consumidor, é que existem modalidades de contratação desses marketplaces, desses aplicativos. Existe a contratação do serviço de venda nesse marketplace com a logística, né? A logística inclusa com o aplicativo, ele tem uma taxação, uma cobrança específica, onde o aplicativo que vai estabelecer qual é a taxa de entrega. E existe uma outra modalidade de contratação desse marketplace, que é simplesmente um canal de venda. Então, a logística fica por conta da empresa, do restaurante, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele vai terceirizar esse serviço. E através dessa terceirização, quem determina as taxas é a empresa terceirizada. É claro que há ali um acordo, mas é muito mais estabelecido pelos custos que a empresa gestora da logística vai ter do que pelo estabelecimento em si. E é claro que vai restar aí para o consumidor escolher a forma que lhe é conveniente,
né? Ou seja, buscar, seja pedir em casa. A gente tem que destacar aí a importância dessa função, né, dos motoboys. As entregas são relevantes para oferecer esse serviço em casa, hoje mais ainda. Então, de certa maneira, a gente precisa reconhecer esse trabalho tão importante que tem ajudado as empresas a sobreviver e ajudado também o consumidor a usufruir do consumo, né, do bem-estar, dos momentos de lazer, de prazer e a própria necessidade também, como é o delivery de farmácia, de supermercado e tantos outros. Hoje, quase 500 mil de brasileiros vendem comida nas ruas, que é o pessoal do food truck, o hot dog, o pipoqueiro, o espetinho, o pessoal que faz a quentinha também. Como é que esse pessoal do setor informal está sobrevivendo? Olha, Fabrício, é muito importante essa tua pergunta. Eu também costumo dizer, na verdade, é um fato comprovado, inquestionável, o fato de, no setor empresarial de alimentação, a gente ter uma informalidade muito expressiva. Ela chega a ser até 60% do setor de alimentação, ele é informal. E por que há tanta informalidade? Essa informalidade se dá em virtude, talvez, em parte, da alta regulação que esse setor enfrenta, né, através de vistoria da vigilância sanitária. São uma série de normas que precisam ser cumpridas. Algumas tendem a esquivar dessa normatização, talvez excessiva ou não. Mas um outro ponto também bastante relevante é que esse setor ele é muito acessível para você ingressar. Então, é muito comum a gente ouvir, para você ser dono de restaurante, você tem que gostar de cozinhar, ou então saber cozinhar. Você sabe cozinhar bem, cozinha bem em casa, e você tem a iniciativa de empreender nesse segmento. Isso acaba se dando de fato, acontece muito, e é um dos primeiros segmentos em que as pessoas pensam em empreender quando decidem empreender. Seja para adquirir uma renda extra para aquela pessoa que já tem uma outra fonte de renda, ou seja como fonte de renda primária mesmo. Tem pessoas que às vezes pedem a sua rescisão, né, de contrato de trabalho e decidem montar com esses valores aí um empreendimento. E o caminho da informalidade é para alguns um primeiro passo, uma primeira etapa, né, para depois se formalizar, enfim, ou alguns que permanecem nesse segmento. Agora, o contexto que a gente tem, como eles têm enfrentado, é que há uma alta, uma crescente, né, os números já são grandes, né, da informalidade nesse segmento, e a gente observa uma alta maior ainda, porque aumentou a demanda por produtos alimentícios durante a pandemia e sobretudo, através de delivery, né? Então, aumentou essa informalidade, aumentou esse quantitativo. Eu acredito, embora a Brasel não tenha um contato direto, não abarca os informais diretamente, mas a gente sabe, tem uma noção geral do mercado, de que é crescente. Então, essas empresas têm conseguido atuar, inclusive, eu esclareço aqui também que os marketplaces, os grandes aplicativos, os grandes players de aplicativo de delivery, eles sequer cobram alvará sanitário. Então, os informais estão ali dentro também, como tantos outros. Só faço uma ressalva a respeito do consumidor. O consumidor precisa tomar alguns cuidados, né, na hora de escolher a sua alimentação, preferir, talvez, escolher daqueles empreendimentos que você já conhece, já visitou, confia. Você ter realmente a confiança e a segurança alimentar é muito importante nesse momento de pandemia, principalmente porque às vezes uma infecção alimentar que você contrai pode te levar a uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde você vira a ficar exposto a outras doenças como o coronavírus. Então fica aí um alerta geral para o consumidor, para o informal, para o pequeno empresário e para todos aqueles que atuam nesse trade de alimentação, por assim dizer. Valdir, e qual será o futuro do setor de bares e restaurantes depois da pandemia do coronavírus? Fabrício, é muito importante a gente se preocupar com o amanhã, né? Claro que o pequeno empresário, o grande empresário precisa fazer um planejamento a longo prazo. Eu acredito muito, Fabrício,
novo normal, né, que tem se dito atualmente, né? A gente vai enfrentar e vai vivenciar um momento pós-pandemia com uma cabeça diferente, com uma vivência diferente. Eu acredito que o consumo vai se modificar, a demanda vai se modificar, embora o delivery seja uma tendência muito grande, embora ele seja uma crescente, e ainda mais nesse contexto de pandemia, eu acredito que os restaurantes, estabelecimentos com atendimento no local, eles não vão deixar de existir. Para mim, a tendência é que as coisas tendam a se equalizar e se equilibrar, né, no pós-pandemia. Naturalmente, algumas medidas vão nos acompanhar, né? Talvez maiores cuidados em relação à proximidade entre as pessoas. Talvez isso vai permanecer por um bom tempo conosco. Essa questão da higiene com álcool em gel, várias outras medidas que têm sido implementadas, como a utilização de máscara, alguns EPIs por parte dos colaboradores dessas empresas. Então a gente vai vivenciar um contexto diferente nesse ambiente de estabelecimentos de alimentação, mas eu acredito que a maioria das pessoas aí está muito ansiosa para retornar aos estabelecimentos, né, desfrutar ali de um momento de convivência. Isso é muito do brasileiro, né? Poder tocar esse bate-papo pessoalmente, descontraído, sorrir, contar piada, enfim. As pessoas estão ansiosas por isso não vai deixar de existir. A gente vai precisar tomar novos cuidados, precisar se reinventar. Alguns negócios vão ter que usar criatividade para modificar algumas maneiras do que faziam anteriormente, começar a fazer de uma forma diferente. Então, importante que o empresário estar adaptável, ser antifrágil, como a gente diz aí, e sobreviver essa pandemia. Mas a gente acredita que em breve tudo isso será superado e que vai ser bom também. Valdir, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Fabrício, pelo convite. Eu agradeço a TV Alamanda. Faço realmente um agradecimento sincero aqui por a gente poder estar levando um pouquinho de informação desse segmento que ficou tão fragilizado no momento da pandemia, e me coloco à disposição. Espero revê-los em breve num contexto melhor, né? E fico à disposição. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT.